O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos e irmãs, hoje a igreja no Brasil celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O que significa este dogma, esta verdade de fé? Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, terminada a sua vida terrestre, não conheceu a corrupção do sepulcro. O seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a levou consigo aos céus corporalmente. Nós cremos então na Assunção, na subida corporal de Maria Santíssima aos céus. Ela foi glorificada de antemão, em corpo e alma. Ela foi glorificada de antemão, em corpo e alma, como imagem de toda a igreja. Cristo é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Mas, de maneira antecipada, Maria já vive a alegria de ser glorificada junto de seu Filho, não só em sua alma santíssima, mas também em seu próprio corpo. Aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho, que foi preservada do pecado original, para ser uma mãe digna de Jesus. Aquela que não cometeu pecado algum ao longo de toda a sua vida. Pecado algum, sequer venial, ela não cometeu pecado algum. Hoje nós comemoramos a sua subida e glorificação junto a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja sempre creu, a igreja sempre acreditou na Assunção de Maria Santíssima. Já nos primeiros séculos nós contamos com testemunhos de grandes homens da igreja, como Santo Epifânio no século IV e também Santo Agostinho. Eles escrevem a respeito do corpo de Maria Santíssima, dizendo: a respeito do fim de Maria Santíssima, nós cremos
e ela foi glorificada pelo Senhor, uma vez que não há um lugar com relíquias de Maria Santíssima. Nós sabemos que existem relíquias dos túmulos dos apóstolos, não é? Um pedaço de um osso, mas de Maria Santíssima não se diz absolutamente nada. E veja, por que nós cremos nisso? Existe um fundamento teológico para crermos nisso, presente nas Sagradas Escrituras quando interpretadas de acordo com o sentimento da igreja. No Antigo Testamento, Deus nos falou de diversas maneiras, algumas vezes mediante palavras, outras vezes mediante eventos. Sim, existem pessoas, eventos, realidades no Antigo Testamento que tinham um significado próprio para as pessoas daquele tempo, mas que guardava um sentido muito mais profundo, que só seria plenamente explicado com a vinda de Cristo. Por exemplo, enquanto o povo peregrinava pelo deserto do Sinai, com Moisés, por ocasião da libertação deles da escravidão do Egito, ao longo de 40 anos, Deus enviou um maná, um pão do céu. O povo não tinha o que comer, Deus teve misericórdia daquele povo e enviou um alimento estranho, um alimento misterioso, que o povo deu o nome de maná, maná. E eles chamavam de pão, um pão vindo do céu, com o qual eles se alimentavam e se saciavam. Quando Jesus, nosso Senhor, apareceu, ele disse o seguinte: vossos pais, ele disse aos judeus, vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Veja só, Deus no Antigo Testamento falou a respeito de Jesus por meio de um sinal. Falou por meio do maná. O maná tinha um significado para os homens daquele tempo. Era uma comida com a qual eles se saciavam. Mas Deus queria falar aos homens daquele tempo de maneira antecipada. Acerca do quê? Do seu Filho Jesus Cristo que viria. Ele é o pão vivo descido dos céus. Vejam só como esse alimento misterioso do Antigo Testamento, ele tinha um sentido para os homens daquele tempo, mas tinha um significado muito mais profundo. Ele era uma figura, um sinal daquilo que viria muito tempo depois, Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe uma outra realidade no Antigo Testamento, que tinha um significado para eles, mas que só adquiriu sentido pleno em Jesus. Quando Moisés recebeu as tábuas dos mandamentos no Monte Sinai, da mão do próprio Deus, Deus mandou que Moisés construísse uma arca. O que é uma arca, padre? É um baú pequeno, revestido de ouro, por dentro e por fora, feito de madeira de acácia, uma madeira que, segundo a versão grega da Bíblia, é incorruptível, uma madeira de alta durabilidade. Revestido por dentro e por fora, por cima da arca, por cima desse baú pequeno, havia uma tampa, igualmente de ouro, e por cima da tampa, duas imagens. Deus mandou fazer duas imagens, 2 querubins de ouro batido, cujas asas se uniam pelas extremidades, apontando uma para a outra. Veja só. E o que havia dentro dessa arca de tão valioso? Dentro dessa arca, eles levavam as tábuas dos mandamentos. Além das tábuas dos mandamentos, eles levavam um pote de ouro, e dentro deste pote de ouro, um pouquinho do maná que Deus tinha dado durante a estadia no deserto. E além do maná, um bastão do irmão de Moisés, chamado Arão, porque Deus disse: o sacerdócio ficará com Arão. Arão será responsável por prestar culto a mim. Arão será responsável por organizar um culto que me seja agradável. Estas 3 coisas estavam dentro da arca. E a palavra de Deus também disse: por cima dos querubins, Deus se manifestará. O próprio Deus disse: eu me assentarei sobre os querubins
e falarei com o meu povo por cima dos querubins. Então Deus se manifestava sobre a arca, a sua glória, a sua presença, a sua sombra estava sobre aquela arca. E o povo de Deus caminhava em procissão pelo deserto e por todo Israel, levando consigo aquela arca nos ombros, com varas, segurando em varas e levando aquela arca. Veja, meus irmãos, que objeto misterioso é esse? Qual o significado pleno dele? O significado pleno dele está no Novo Testamento. Maria é a nova arca da aliança, porque ela carrega dentro dela a nova e eterna aliança. Se Moisés recebeu o decálogo, a palavra de Deus escrita em pedras, Maria carregou o próprio Filho de Deus, a palavra encarnada, em seu seio. Se naquela arca havia um pote de ouro com um pouco do pão que desceu dos céus, Maria carregou em seu próprio ventre o verdadeiro pão vivo descido dos céus. Se dentro daquela arca os hebreus levavam o bastão de Arão, sinal do sacerdócio de Arão, Jesus Cristo nosso Senhor é o sumo sacerdote, segundo a carta aos hebreus. Maria então é a arca que carrega consigo, dentro de si, no meio de si, a nova e eterna aliança, Jesus Cristo nosso Senhor. E quais eram as características da arca? Ela era revestida de ouro puríssimo, tanto por dentro quanto por fora. Maria Santíssima é revestida da graça de Deus, tanto por dentro quanto por fora. A palavra de Deus dizia que a arca devia ser constituída de uma madeira de alta durabilidade, uma madeira incorruptível. Da mesma forma, Maria Santíssima foi preservada da corrupção do pecado e da corrupção da morte. Deus disse que falaria sobre os querubins, que a sua presença estaria ligada à arca. Maria, quando leva o seu filho Jesus Cristo, leva a presença do próprio Deus, uma vez que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que maravilha crermos nisso. E a palavra de Deus também diz que certa vez a arca foi raptada pelos filisteus, povo inimigo de Israel, e depois de um tempo ela foi devolvida. Quando o povo recebeu a arca, o povo fez uma festa, e por 20 anos ela permaneceu na casa de um homem chamado Abinadab. Ele foi responsável por cuidar da arca. Quando Davi sucedeu o rei Saul, quando Davi se tornou o rei Davi e conquistou a cidade de Jerusalém, ele a transformou na capital de Israel. E tendo transformado aquela cidade na capital de Israel, ele resolveu transformá-la também no centro religioso de Israel. E disse: tragam a arca. Eu quero que a arca venha para Jerusalém. Nós iremos criar uma tenda e ela será abrigada aqui. Mas o que aconteceu? Em vez de levá-la no ombro, de levá-la nos ombros, conforme Deus tinha prescrito, eu quero que esta arca seja levada por meio de varas, colocadas em argolas nos ombros pelos levitas. Eles escolheram alguns bois e colocaram a arca numa carroça. E enquanto a carregavam, os bois deslizaram no barro, a arca pendeu para o lado e estava prestes a cair. Um homem muito bem intencionado resolveu segurar a arca, tocar nela, para que ela não caísse. A palavra de Deus diz que ele foi ferido de morte, porque ousou tocar na arca da aliança, porque ousou violar a arca da aliança, a pureza da arca da aliança. Veja só, pureza, por isso nós cremos na virgindade perpétua de Maria. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Homem nenhum a tocou, nem aquele que o Senhor colocou como seu esposo, porque ela permaneceu como a arca da aliança, pura, casta, totalmente casta. Davi teve medo quando soube desta notícia e resolveu deixar
a Arca da Aliança na casa de um homem chamado Obed por 3 meses. E a casa daquele homem foi muito abençoada. Quando Davi soube da notícia, ele disse assim: de onde me vem a honra que a Arca do Senhor me visite? Olha só o que ele disse: de onde me vem a honra que a Arca do Senhor me visite? Essa exclamação nós acabamos de ouvir no Evangelho. Quando Maria soube que estava grávida, por meio do anjo Gabriel, ela partiu apressadamente para as regiões montanhosas de Judá, porque também soube mediante o anjo que a sua parenta Santa Isabel estava grávida, já era 6º mês dela. Quando Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo e no Espírito Santo exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. De onde me vem a honra que a mãe do Senhor me visite? O que Davi tinha dito à arca, diante da arca: de onde me vem a honra que a arca do Senhor permaneça na minha casa? De maneira nenhuma. Isabel retoma as palavras de Davi, que ele dirigiu a Arca da Aliança para dirigir a Maria. De onde me vem a honra que a mãe do Senhor me visite? Pois apenas a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu, pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu porque acreditaste, porque tudo que te foi dito da parte do Senhor será cumprido. E a palavra de Deus terminou dizendo aqui no Evangelho: e Maria permaneceu 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Quanto tempo a Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed, abençoando a casa de Obed, antes de ir para a cidade de Jerusalém? 3 meses. Veja que o evangelista Lucas, quando escreveu essas palavras, ele intencionalmente quis dizer: Maria é a nova Arca da Aliança, porque ela carrega dentro dela o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Se antes eram tábuas de pedra a palavra de Deus, agora é a palavra de Deus feito carne, a palavra de Deus feita carne. Quando nós recebemos a mãe de Jesus, ela sempre traz consigo o seu filho Jesus. Maria não concorre com Jesus, não concorre de maneira nenhuma, porque onde ela vai, assim, onde a Arca da Aliança passava, Deus estava na Arca da Aliança. Deus falava entre os querubins da Arca da Aliança. Quando as pessoas viam a Arca da Aliança, elas pensavam em Deus no Antigo Testamento, porque a Arca da Aliança era sinal da presença de Deus. Quando nós vemos Maria, quando nós louvamos Maria porque ela nos lembra do seu Filho Jesus, porque ela nos encaminha para o seu Filho Jesus, porque ela intercede a Jesus por nossas necessidades. Sim, ela é a Arca da Aliança. E a palavra de Deus diz que a Arca da Aliança desapareceu do templo. Ninguém nunca mais a viu. Segundo o livro dos Macabeus, Jeremias a escondeu antes da destruição total de Jerusalém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ela nunca mais foi encontrada. A antiga Arca da Aliança. Mas a nova Arca da Aliança, nós sabemos quem é. E nós ouvimos no livro do Apocalipse, ali no início, no finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12. Abriu-se o templo no céu e foi vista no templo a Arca da Aliança. Que arca é essa? Quem é essa Arca da Aliança? Abriu-se o templo no céu e viu-se lá no céu a Arca da Aliança. No final, no livro do Apocalipse, ele vai dizer, imediatamente após esse versículo: apareceu então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, vestida da graça de Deus, com a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava prestes a dar à luz um filho que governaria as nações com cetro de ferro. Ele já nos disse quem é esta arca. Esta arca é Maria, esta mulher vestida de sol, e ela apareceu glorificada no céu. Se a arca da antiga aliança desapareceu, se aquele símbolo desapareceu, agora nós podemos enxergar o verdadeiro significado daquela arca. Ela fazia referência a outra pessoa, ela faria referência a Maria.
E antes de tudo, em primeiro lugar, a Jesus, que era o sentido da arca. Porque a arca não seria santa a não ser por Deus, que se fazia presente nela. A arca só era santa porque ela carregava coisas santas. A arca só era santa porque Deus estava com ela. Assim, Maria só é santa por causa de Deus. Maria só é santa por causa de Jesus. Ela não tem méritos próprios. Foi Deus quem quis adorná-la de santidade. Foi Deus quem quis tomá-la como mãe do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que Maria é para nós, ela recebeu de Deus por causa de Jesus. Se você tira a presença de Deus da arca e as tábuas dos mandamentos da arca, ela perde o seu sentido. Assim, se você tira Deus de Maria, se você tira Jesus de Maria, não há mais valor. O valor dela vem do seu Filho Jesus e do Pai, nosso Senhor e Salvador. Quem semeia Maria sempre colhe Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,